Boa noite, Suelen, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Opa, Lucas Leandro tá aí. Hoje, o Lucas é nosso convidado aí especial. Go live. Vamos ver, o Lucas tá entrando. Parecia uma bagunça aí, ó. Viu a bagunça aqui? Apareceu, isso acontece para as melhores famílias, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Jogar tudo aqui que eu cheguei no atendimento e simplesmente peguei as coisas e joguei, amontoei aqui, cara. Deixa eu ver se eu vou te ouvir Como vai, direitinho. meu cara? Tudo bem? Beleza, cara, tá tudo certo, tá tudo bem. Um pouco corrido agora de noite, mas tudo nos conformes, tudo certo. E por aí, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Beleza, maravilha. Estamos aqui, né? Nos finalmente aqui para fechar o ano e, enfim, já fazendo aquele balanço aí de como foi o ano, do que a gente espera para 2020, já nessa vibração aí, mas também Não tô te continuar ouvindo, travou. seguindo numa batida assim, né? Seguindo firme Tá me ouvindo? e trabalhando e produzindo conteúdo. Tô assim, Ah, tá. Deu uma travadinha aqui pra mim. Pode falar. mas seguindo aí, produzindo conteúdo e dando aula. Enfim, tem um mini curso aí que eu abri recentemente, né? Que tá bem interessante. Tô ministrando o curso ainda, né? Uma aula por semana, então, mini curso de português escrito. Então, foi um ano bem interessante, assim, sabe? Bem desafiador e muita coisa foi construída. Sim, eu tenho, assim, apesar das correrias, desde que a gente começou a se falar, eu comecei a ver seu trabalho, eu não consegui acompanhar 100%, mas eu vi a intensidade aí do trabalho, a quantidade de lives que você fez, a quantidade de pessoas que você trouxe aí para sua página. E você sabe que esse trabalho que você faz, cara, desde que eu te conheci lá naquele evento, eu passei a admirar demais, porque, cara, para além, né, algo que está para além de que é de fato escrever, né, você tem ajudado as pessoas a se conectarem com a realidade novamente. Quando a gente não sabe escrever bem, quando a gente não se preocupa com a forma com que a gente entrega, né, nessa comunicação para o outro, a gente está fora da realidade. Estamos aquém, né? Estamos aí perdidos num mundo alternativo, digamos assim. Então, cara, sou admirador do seu trabalho e fico muito feliz de estar por aqui hoje. Bacana, muito obrigado, muito obrigado. Realmente, a conexão com a escrita é uma forma de se conectar com a realidade, é uma forma de se conectar consigo mesmo, de entender melhor o mundo à sua volta, né? Quando a gente põe para fora por meio da escrita, alguma coisa dentro da gente se organiza melhor também. Realmente é bem interessante. Isso. Fundamental. Eu não tô. O seu áudio está um pouco abafado, eu não sei o que é exatamente. Vê se está melhor. Está melhor ou não? Cara, quando você entrou, tava super nítido, assim. Aí, de repente, de uma hora para outra, ficou distante, abafado. Vou ver se é o meu fone. Agora sim, agora sim. Tá me ouvindo? Tá. Eu que não tô te ouvindo muito bem, mas aí eu faço eu dou um jeitinho aqui. Mas o importante é vocês me ouvirem. Melhorou? Beleza, tá show aqui. Tá. Bem, não sei se apresentei, né? Se te apresentei, se não te apresentei, enfim, gostaria que todos conhecessem o Lucas Leandro. Tem um trabalho muito bacana na área de psicologia. Admiro muito o seu trabalho também. Admiro muito a forma como você se conecta com o seu público, a abordagem que você dá para as questões aí, né? Para os desafios aí da psique e tudo mais. Gosto bastante. E conheci o Lucas esse ano, né, num evento em Santos, no evento do Joel Moraes. A gente logo se conectou e tal.
E o Lucas trabalhou por muito tempo, ainda trabalha com oratória, né, Lucas? Isso, exatamente. Então, foi justamente, esse foi assim um mote assim, para a gente começar a conversar, né? Pô, eu trabalho com escrita, você trabalha com oratória. E hoje nós vamos falar, eu convidei o Lucas para ele falar um pouco mais, né, para o público aqui do Escrever com Qualidade, sobre oratória, né? Sobre falar em público, falar com segurança, né? Como falar em público com segurança, tá certo? Tem uma forma, tem uma receita para fazer isso, Lucas? Olha, já começou com a pergunta aí específica da comunicação, mas é o seguinte, né? Obrigado pela apresentação aí, eu quero só realmente frisar isso que você falou para a galera. Obrigado a todos vocês que estão aqui hoje. E assim, eu sou psicólogo clínico, sim, atuo com a psicologia diretamente hoje, né, 1 a 1 ali. Mas assim, eu tenho o background do RH, eu trabalhei como RH de uma empresa de vendas ainda. Então, eu tive que por muito tempo, lidar com essa parte de comunicação com uma grande quantidade de pessoas, dar treinamentos para essas pessoas. E antes disso ainda, eu tenho lá também o lance da comunicação, de palestras e tal, desde lá de meados de 2009, assim, quando eu saí do meu ensino médio, eu já comecei, né, a fazer algumas palestras. Ou seja, eu trabalhei muito tempo ensinando pessoas a falarem melhor, a se comunicarem e tal, e também, ainda hoje, ajudo algumas pessoas, porque justamente isso que você falou é muito importante. Quando a gente comunica, quando a gente escreve bem, quando a gente fala bem, nós ajudamos, inclusive, o nosso mundo interno a se organizar. Nós conseguimos organizar a nossa parte interna aqui, quando a gente traz isso para fora de uma forma. Eu vejo como oratória e tal. Tá me ouvindo aí? Travou? Como é que tá? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. É que apareceu para mim aqui como se tivesse pausado. Então, assim, apesar de ser psicólogo e atuar com a psicologia clínica, eu ainda não quis me desvencilhar desse trabalho de ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Porque eu vejo como um processo de organização mental também. Então, enfim, N coisas. Eu acho extremamente importante esse trabalho. Modéstia à parte, é claro, né? Não só porque eu faço, mas eu busquei porque eu acho importante, né? E não acho importante só porque faço. Então, respondendo de cara essa sua primeira pergunta, existe sim método a se seguir dentro do processo de comunicação. Existe, né? Não é como uma questão de passos para a felicidade, passos para ter uma vida melhor. A questão de oratória não é isso. A oratória realmente tem passos que, se você seguir, se você treinar, e aqui está a palavra-chave dessa live, se você treinar esses passos, esse método, essa receita de bolo ali que alguns livros até indicam, existe sim a possibilidade de você ser um comunicador 1000 vezes melhor do que você é hoje, né? No caso das pessoas que estão ouvindo aqui, tá? Então, essa é a primeira resposta aí, mediante a sua pergunta de se existe, né? E mais pra frente a gente pode falar sobre o que é esse passo a passo. Ou agora, quando você quiser, você que comanda aí. Sim, enfim, se existe, acho interessante a gente tentar identificar, né? O passo a passo, qual seria, e enfim, tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande em falar em público, né? Tem até, sei lá, um bloqueio. Aí, por exemplo, a Paola Miriam falou, quero aprender. Então, o que você pode traçar assim, de características gerais desse passo a passo? Assim, o que uma pessoa, vamos supor, a pessoa vai ter, está ouvindo aqui a gente, ela vai defender a tese dela, a dissertação dela semana que vem. Né? E, enfim, e nesse exato momento ela está muito preocupada em terminar a dissertação e entregar a revisão final, aí, a versão final para o orientador dela, mas ela também está pensando ali com o que resta de capacidade mental dela, assim, cara, eu vou ter que defender essa dissertação, como é que eu vou fazer? Eu não tenho a menor traquejo para falar em público. O que você pode dizer para essa pessoa?
Bacana. Primeiro ponto que eu diria para essa pessoa é: você deixou para procurar essa habilidade de oratória muito perto do seu trabalho. Teria que ter procurado antes, eu daria uma bronca, logo de cara. Mas tudo bem. Passando essa parte. Você sabe que foi feita uma pesquisa há alguns anos atrás, há um bom tempo atrás, foi feita uma pesquisa através de uma Londres que fez essa pesquisa. E aí eles começaram a identificar os maiores medos das pessoas, né? E olhando, eles pegaram um montante lá, acho que foi 5 mil pessoas mais ou menos, foi um grupo pequeno até para o tamanho das pesquisas que eles fazem, e eles viram que, dentre essas pessoas, um dos maiores medos, o maior, na verdade, dentre esse grupo que eles utilizaram para controle de pesquisa, eles viram que o medo de falar em público estava muito maior do que o medo, por exemplo, de ser picado por uma cobra, de ter um problema de uma quebra financeira. O medo de falar em público é um dos medos maiores assim das pessoas. E a gente começou a perceber depois de um tempo, né, os estudos mais recentes, que isso é atribuído a uma questão. Porque o lance do medo de falar em público é a exposição. E a exposição, ela traz o seguinte: eu estou olhando muito para mim. Entende isso? Então, o grande problema que eu diria, o grande toque que eu daria para essa pessoa que vai apresentar essa dissertação é o seguinte: não é sobre você, meu querido, minha querida, não é sobre você. Apresentar esse trabalho semana que vem é sobre uma solução que você encontrou para um tipo de problema, uma hipótese que você gerou ali para um tipo de problema, né? Que você vai apresentar um corpo acadêmico com um intuito de solucionar um problema. Você está fazendo uma ligação entre um conteúdo e uma banca ali que está buscando esse conteúdo. Eles querem essa solução. Ou seja, o trabalho ali é uma coisa positiva. As pessoas têm toda uma questão porque elas começam a olhar demais para si. O maior problema que leva as pessoas a terem medo de falar em público é o grande lance do umbigo no centro, do egoísmo, sabe? Ah, não, mas como é que tá minha roupa? Como é que tá meu cabelo? Ai, meu Deus. Inclusive, quem vê essa live aqui hoje já vai perceber que o que eu tô falando é verdade. A live já começou mostrando a minha bagunça aqui, não é isso? Entende? Não é sobre mim, saca? Eu tô trazendo um assunto aqui. Se eu vou ficar com medo da minha bagunça ter aparecido no início da live, ou do meu cabelo tá meio assim, ou da minha... eu não vou andar. Então a comunicação não é você. As pessoas não estão ali para ficar olhando você. Se você é bonito, se você é feio, tal. Elas estão interessadas no conteúdo. Elas estão interessadas no conteúdo. Essa é a primeira dica que eu daria, o primeiro toque que eu daria, né? E aí vem uma importante que eu até anotei aqui, uma tríade que eu também falaria para essa pessoa, para essas pessoas que vão apresentar essa tese na semana que vem. Seguinte, primeiro, ouvir. Ouvir é ouro para a comunicação. Ouvir é ouro. Então assim, poxa Lucas, eu vou apresentar um trabalho semana que vem, você está falando para eu ouvir? Sim. Pegue pelo menos um dia aí para ouvir sobre o que as pessoas gostariam de saber desse assunto. Então, deixa as pessoas te falarem, sabe? Deixa as pessoas te falarem, pô, o que você gostaria de ouvir sobre esse tema? E aí, pede lá, as pessoas vão começar a te dar um monte de informação. Ouça muito bem. Porque quando você ouve, você vai pegando aquilo que é interessante para o teu público, sabe? Por isso que, às vezes, é super interessante você começar um trabalho. Eu sei que, às vezes, numa faculdade, mas você começar um trabalho fazendo uma pergunta. Tá me ouvindo aí? Sim, claro. Começar uma apresentação fazendo uma pergunta. Né? O que é isso para vocês? Quando você faz isso, você permite o teu público falar assim, olha, eu quero isso aqui de você. Entende? Então, ouvir é ouro. Segundo você estabelece um diálogo, você sai do umbigocentrismo, né? Você estabelece um diálogo. Exato. O medo de falar em público nada mais é do que um grande egoísmo gigantesco. Porque você fica assim, mas o que será que eles vão pensar de mim? O que será que eles vão achar do que eu estou falando? Meu amigo, você treinou? Vai lá, porque você vai passar o conteúdo. Se você não treinou e está achando que eles vão... Nem vai, então, ponto. Né? Treina mais. É um indicativo que você está precisando treinar mais. Isso que você está falando, eu estou traçando um paralelo aqui com uma coisa que eu vivi. Não é com falar em público, mas tem a ver com se expor em público, que no caso é dançar, né? Eu sou um dançarino medíocre, mas eu gosto muito, eu admiro muito as pessoas que dançam. Por exemplo, dançadores, dança forró, samba, dança de salão e tudo mais. Eu sempre
quando eu estou numa festa, quando eu sempre me esforço para poder dançar. Eu não gosto de ficar parado, de braços cruzados, até porque eu sei que lá na pista de dança que está a diversão, que está as possibilidades e tudo mais. Exato. Então, só que eu tinha muita dificuldade, né? E teve um belo dia que eu tive um insight, eu tive uma sacada, porque eu tinha muita vergonha de começar a dançar e das pessoas me notarem, sabe? E falar, cara, aquele cara tá todo mundo, né? Os as da dança, todo mundo dançando bem, os ases da dança e aquele cara ali dançando mal. E aí, de repente, eu percebi essa minha dificuldade, esse meu medo, percebi a origem desse medo. E eu olhei e falei, cara, tá todo mundo aqui se divertindo e, assim, ninguém tá nem aí para você. Ninguém tá nem aí para você. Você sair daqui agora, a festa não vai acabar, a banda não vai deixar de tocar, as pessoas não vão deixar de dançar. E olha, isso foi tão libertador para mim, porque eu pude dançar com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza, porque eu percebi que ninguém estava aí para mim. Então eu podia dançar mal, que tudo bem, sabe? Perfeito. Né? É isso. E aí... E aí eu lembrei e aí eu lembrei de você, e quando você falou sobre o medo de falar em público, tem a ver com o que as pessoas vão pensar de você e que não é sobre você, é sobre a informação que você está trazendo, né? Que você está oferecendo ali, realmente tem muito a ver, né? Como você se vê diante das outras pessoas e como isso pode te atrapalhar, né? Isso pode pesar. Exatamente. Cara, é assim, isso que você falou é muito importante a gente ter, é libertador você olhar e falar assim, caraca, então quer dizer que ninguém tá nem aí pra mim? Não, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém vai ficar assim, ai meu Deus, olha lá como ele tá falando. Cara, você pensa assim, olha que louco. Foi uma galera assistir uma palestra. Foram professores lá, convidados para uma banca, para ouvir um conteúdo e como esse conteúdo pode solucionar um problema da humanidade, responder, confirmar, enfim. Tem todo um contexto para que aquilo ali aconteça. E aí você fica, não, mas eles vão me olhar e vão ver que não sei o quê. Cara, ninguém tá nem aí pra você. As pessoas, de fato, vão numa palestra porque elas querem ver o assunto. Pode ser que se um dia seja uma autoridade, as pessoas vão realmente olhar para você e falar, caramba, olha que legal a roupa dele e tal. Mas quando você chegou nesse ponto, as pessoas também já estão, elas já ligam menos assim para aquilo que você tem de problema, de gafe que você vai dar, porque elas já te admiram. Antes de criar essa admiração, elas estão só focadas no conteúdo mesmo e o que aquilo vai ser bom para elas. Sabe, nós convivemos com pessoas altamente, somos esse tipo de pessoa também, que são altamente egoístas. Então, assim, elas estão querendo olhar e falar assim, o que aquilo ali que ele está falando vai ser bom para mim? Sabe? Elas não estão pensando assim, o que aquele ali está vindo falar, que eu vou ficar olhando a roupa dele, o defeito dele ali, o molde da mão dele, sabe? Então, assim, passamos dessa parte aí. Aí vem essa tríade do falar em público, né, da oratória. O primeiro deles é o ouvir, como eu disse. O segundo é o que você faz, é o seu trabalho, de certa forma. É a leitura/escrita. Né? Isso é fundamental para melhorar a nossa oratória. De nada vai adiantar você ter uma oratória fantástica se o teu repertório é chulo. Né? Se o teu repertório você não tem vocabulário suficiente. Beleza? Nada vai adiantar. Então, para isso, você tem que se abastecer de... E quando eu digo leitura/escrita, é porque também de nada vai adiantar você ler pra caramba e você for lá falar em público se você não estruturar o teu discurso. Eu estou entendendo que a gente está falando aqui, principalmente com o público de uma galera que precisa apresentar um trabalho, ou precisa conduzir uma reunião, ou precisa dar uma palestra. Então, se aquilo é uma necessidade, você precisa escrever. É fundamental que você escreva sobre aquilo que você vai falar. Não adianta você fechar o bonzão. As pessoas olham para mim e falam assim, pô, Lucas, você fala mal bem, você já nem escreve mais nada, né? Opa, como assim não? Eu faço questão de pegar meu caderno e mostrar para a pessoa. Eu escrevo. Qual é a transformação que eu quero gerar no público? Qual é a dor que o público tem? Qual é o público-alvo?
né? E mais um passo a passo que eu vou contar aqui no final. Eu vou contar o segredo do que eu faço aqui de palestra. Mas eu escrevo, pô. Escrevo pra caramba. Porque se você não escreve, dificilmente o teu discurso vai ser organizado. Então esse é o segundo ponto do pilar. E o terceiro e último. Estar inserido na realidade. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse terceiro pilar da boa oratória? Não adianta você falar como uma criança que imagina um monte de coisa, que cria 1 milhão de histórias, que não está antenado nos assuntos. Você precisa estar inserido na realidade, ou seja, né, você precisa passar um assunto fidedigno. Você precisa estar ali trazendo aquilo que de fato é uma informação plausível. Não dá para viver só de história dentro de um conjunto de oratória. Só daquilo que vai vir na tua cabeça e show, eu vou fluindo aqui. Não, negativo. Você tem que estar com um conteúdo pautado numa realidade. Senão as pessoas percebem aquilo ali que está desconectado, que você está mentindo, e aí, você perde o teu discurso no comecinho. Já começou a falar, falou um monte de abobrinha, a galera já percebe, pô, esse cara aí não manja do que está falando, sabe? Então você tem que estar dentro daquela realidade do que você está falando. Se você vai apresentar defender sua tese de TCC daqui uma semana, não vai adiantar se você ficou na veia do teu grupo e chegou agora no final e quis desenvolver alguma coisa só porque você fala bem. Vai dar errado. A banca de fato vai perceber. Se eles te fizerem uma pergunta, você vai enrolar, não vai saber responder. Então, assim, tem que estar inserido na realidade do que você está falando. Tem que viver, tem que sentir, aspirar à realidade. Não adianta ser bom orador se você está mentindo, se você usa da oratória só para ludibriar pessoas. Isso não vai adiantar. Entendi. Então, assim, primeiro, tentar fazer um resumo aqui para o pessoal. Primeiro, não se trata de você, né? Você não é o centro do mundo, né? Você está ali cumprindo o papel, fazendo o melhor que você puder e, enfim, né? Isso pode ser libertador quando você se dá conta que, assim, você não é o centro do mundo. Segundo, escute, né? Escute o que as pessoas têm para dizer sobre o seu tema, a sua contribuição, o que as pessoas gostariam que você falasse. O que eles gostariam de ouvir, entendeu? Eles mesmos vão te passar quando você abre os seus ouvidos, quando você se propõe a escutar. Sim. Em quarto lugar, estruture, né? Estruture o que você vai dizer, né? E aí a leitura, né? Você tem um repertório, de várias coisas, né? Sobre do seu tema e de outras coisas correlatas ao seu tema. Enfim, você ter substância, você dominar o seu tema, porque se você não dominar o seu tema, você vai enrolar até um certo ponto, mas depois não vai dar mais, né? Exatamente. E aí escrever também, né? Escrever para poder organizar aquilo que você está na sua mente, né? Isso. Para que, inclusive, para que você se organizar, as pessoas criam uma falsa dicotomia entre organização e criatividade. Isso não existe. Quando você se organiza, você dá espaço para insights incríveis, que você nunca teria se você não tivesse se organizado. Entendeu? Isso. Quando você organiza, estrutura o seu conhecimento, e estrutura a forma como você vai passar esse conhecimento para as pessoas, né? Exato. Então, isso realmente é importantíssimo. E estar presente na realidade. Muito interessante isso que você disse, né? Preciso. Ou seja, e quando você diz estar presente na realidade, Lucas, você considera também a questão corporal, a questão corpórea, ou seja, o corpo que está ali falando. Eu digo isso porque o público, as pessoas têm essa tendência, e na academia isso é mais forte ainda, as pessoas são muito mentais, né? Sim. Muito. Eu não digo intelectualizados, porque não é intelectualizado. Nós somos seres intelectuais. A gente tem uma dimensão intelectual que é importantíssima. Só que as pessoas, às vezes, vivem somente nos pensamentos. Esquecem que elas estão encarnadas, que elas têm um corpo.
E eu fiz uma live com a Luciane Segato, que é uma profissional do corpo, do movimento, né? Ela é bailarina, ela trabalha com um método de exercício físico chamado de Aerotonic, que é fantástico. E o pessoal adorou a live, porque a gente falou sobre como você deve cuidar do seu corpo para produzir melhor na pós-graduação, né? E o que você acha, assim, você acha que tem uma importância na hora de apresentar, você, de alguma forma, você se ligar na tua presença ali naquele momento, entendeu? Você acha que isso pode, sei lá, de alguma forma... Porque eu vejo palestrantes, o próprio Joel Moraes, né, que é uma referência aí pra gente, ele tem muito disso, né? Que ele fala de ancoragem, né? Na hora que você vê, antes dele entrar no palco, ele tá dando pulo, ele tá movimentando o corpo dele, né? Sim. Não, isso que você falou, cara, assim, é fundamental. Era um dos passos que eu tinha para trazer, e que bom que você falou, que eu já puxo ele agora, que estar inserido na realidade se conecta, assim, muito bem com isso. Porque, assim, vamos lá. Olha só como é que é a construção do negócio. Por que eu digo que a oratória passa por esse processo de estar presente na realidade? Porque nós crescemos, caramba. Nós não somos um bando de criancinha aqui que eu entendo se uma criança não quiser falar em público, se ela tem vergonha. Porque ela não tem muito noção do que a realidade está pedindo para ela. Mas nós temos, e estar inserido na realidade é o quê? Se você está num trabalho, se você é um profissional, você está registrado lá, você bate seu ponto todo dia. E o seu chefe, seu grupo, sua equipe precisa que você vá lá apresentar uma reunião, é uma necessidade da realidade. A realidade está clamando que você vá lá e apresente um trabalho para o teu grupo, porque aquilo vai trazer mais desempenho para a sua equipe. Se você fez um curso de 5 anos, 4 anos, 3 anos, e você no final dele precisa concluir esse curso, ilustrando tudo aquilo que foi seu estudo para um corpo docente que vai te ajudar a propagar aquela mensagem, a realidade está te cobrando estar diante daquele grupo apresentando aquele trabalho, caramba. Não tem essa de ficar, ai, mas eu não gosto, ai, mas eu tenho vergonha, ai, mas eu tenho medo. Não! Está sendo cobrado de você algo, uma postura, e essa postura precisa acontecer ali para que aquele ciclo se dê. Então, estar inserido na realidade é isso. Logo, tanto as suas ideias quanto o seu corpo precisam estar conectados com essa realidade que te cobra. Então, não tem essa de estar assim, qual que é a missão? Não é propagar a mensagem? Então você tem que, no mínimo, se preparar para que a sua voz seja bem entonada, para que você entenda se teu grupo, se as pessoas estão te ouvindo. Estão todos me ouvindo nesse ambiente? Olha só que pergunta simples, mas que já propaga a sua voz, que já conecta com o público. Você demonstra que está interessado que o público te ouça. Né? A postura, por exemplo. Quando você está embotado, né? Ai, mas eu tenho vergonha. Então treina. Treina a colocar teu peito para fora, né? Treina que você entre ali e a tua mão vá ao encontro daquele que é o interlocutor. Né? Então, quando você fala assim, você está aqui e tal, você mexer, movimentar essa mão, você colocar esse teu corpo ereto, né? O lance que as pessoas falam, né? A mão no bolso e tal, o braço cruzado, é porque você está mentindo. Não tem tanto dessas... A mentalidade para a oratória é muito mais simples do que a gente pensa. Não quer dizer que você está de braço cruzado que você está mentindo. É que você, de fato, não está permitindo a fluidez do corpo. Basicamente é isso. Então, assim, o corpo, ele leva muito em conta aquilo que a realidade está cobrando de você. Se você está pedindo... Se o teu slide está aqui, qual que é a realidade dessa circunstância, desse momento? É você conduzir o olhar do teu público para o slide. Então, você pega e faz assim, olha, aqui no slide, tal. Porque vocês precisam entender que... Então, assim, o teu corpo, ele é uma relação, sim, com a realidade, com aquilo que está sendo cobrado de você. E aí, portanto, quando você atende esse chamado, você está tendo um ato ali de maturidade, você está tendo um ato de postura com a tua oratória, entende? Então, assim, a postura ideal, já dando um toque também para as pessoas que querem falar melhor em público, a postura ideal é tua mão, sua mão ficar aqui dentro dessa parte do teu tórax. Se você está conversando com as pessoas e tua mão está muito aqui, assim, ó, se atrapalha a comunicação. Né? Você está conversando com as pessoas e você fica, não sei o quê, sei que lá, não. Você puxa a atenção das pessoas para cá. Para baixo é a mesma coisa. Se você passou da cintura para baixo, você está levando a comunicação para outro lado. A ideia é que sua mão esteja sempre aqui.
né? E você precisou apresentar um slide, você mostra. Precisou falar com as pessoas, você cria essa relação com o braço aqui de mostrar para lá, para cá e tal. Então, assim, é algo que a realidade, de certa forma, te convoca. Você mostrar um pouco daquilo que a sua locução tá trazendo ali para aquele público. Uhum. Sim. Se Com certeza. O pessoal pode colocar aí nos comentários que a gente explica novamente, sem problema. Pessoal, quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, a gente vai respondendo aí, tá? E até porque o Instagram tem um delay, né? Então, assim, o pessoal já vai perguntando, a gente vai interagindo. Agora, sobre essa questão que você falou da realidade, realmente, assim, às vezes a gente... Não é que a gente precisa de ser um orador brilhante, né? Não é que a gente precisa arrancar palmas, né? Que a gente precisa ser ovacionado. Não, se a gente se preocupar em passar a mensagem de maneira competente, ou seja, fazer com que as pessoas nos entendam, fazer com que as pessoas escutem a nossa voz, eu acho que já é um grande ganho, certo? Se a gente se preocupar em fazer o básico, feijão com arroz, é uma coisa que, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam como eu posso escrever de maneira... como eu posso escrever melhor? Né? O que eu posso... Eu gostaria de melhorar meu estilo. Às vezes vem umas perguntas assim. Falo, olha, foque primeiro em escrever de maneira clara. Foque primeiro em passar a sua mensagem por meio do texto e tenha certeza que as pessoas vão entender aquela mensagem. Isso. O seu estilo vai sendo criado para que você faça frente a essa necessidade de transmitir a sua mensagem. O seu estilo é uma expressão da sua personalidade. Então, o seu estilo de falar, o seu estilo de escrever, é uma expressão da sua personalidade. A sua personalidade, ela está ali, né? Ela se desenvolve muito em função também dos desafios, né? Da realidade, como você mesmo disse. Olha, eu estou aqui, eu tenho que transmitir a minha mensagem. Então, se você buscar fazer isso com competência, já é um grande ganho. Né? Já é... Né? O que vier para depois disso é lucro. Né? Sim. Que geralmente as pessoas... Isso que você falou é fundamental. E eu imaginei que acontecesse com você, porque comigo é a mesma coisa. A pessoa chega e fala assim, não... como é que eu faço para falar bem? Do mesmo jeito que ela pergunta para você como é que eu faço para escrever bem, né? É um processo, Você precisa buscar se fazer entender primeiro, né? Quando isso acontece, isso daí já é um grande passo, cara. As pessoas querem realmente o resultado já final lá, pronto, querem ser aplaudidas de pé mesmo, como você falou, né? Elas não se contentam em dar uma palestra normal, elas querem realmente levantar a galera e que todo mundo fala, nossa, que bom, que... Você vai chegar num tatame, você vai começar a treinar taekwondo. E aí você já quer quebrar a tábua lá com um soco. Enfim, não vai dar, né? Você começa na faixa branca, você começa fazendo os movimentos básicos. E aí, a partir disso, você vai se desenvolvendo. Né? Exato. Olha, a Eduarda Caroline perguntou aqui. Queria entender um pouco mais sobre a entonação da voz. Eu acho isso muito importante. Legal. A voz, a gente não é uma coisa que a gente presta muita atenção. Eu por exemplo, eu tenho... É uma coisa que eu gostaria de saber mais. De entender um pouco melhor isso aí. Tá. Eu vi que a Paola tinha falado assim, é tão bom quando nos conectamos conosco, né? Nunca mais somos os mesmos. E realmente isso faz parte do processo. Vi que também a própria Eduarda tinha falado ali em cima, né? Que lembra da frase, para falar bem é necessário saber do que você irá falar. E é importante, inclusive, isso para o gancho já da entonação de voz, né? Então, vamos lá. Só um adendo de uma coisa que eu lembrei quando você estava falando. Quando eu fui apresentar meu TCC, cara, eu não fui pensando no 10 de verdade, assim. Eu fui pensando realmente no conteúdo, em ter uma nota boa no conteúdo, porque a gente trabalhou muito para o nosso tema. Mas eu não fui com aquela pegada assim, eu sou um bom orador, então eu vou tirar 10 e tal, sabe? E por que eu fui nessa pegada? Justamente porque, apesar de já dar palestra há praticamente 10 anos, esse ano completa, né?
eu fui para aquele trabalho pensando dessa forma, que assim, a ideia aqui é saber muito bem do que se trata o contexto. Eu falei, a ideia aqui não é arrancar aplausos e ficar todo mundo de pé. Eu preciso que essas pessoas entendam a possível solução que a gente está trazendo, né, para o mundo, né, para o nosso mercado da psicologia. Então, vale muito a pena ter esse pé no chão, sabe? De não querer ser ovacionado e tal. Mas vamos lá. A questão da entonação de voz é a forma, né, como a gente impõe esse som para que as pessoas nos compreendam, esse som que é emitido. Então, veja, entender sobre a entonação de voz é entender sobre a preocupação com um instrumento. Basicamente é isso. Então, quando você vai tocar o violão, você tem que afinar o violão, você tem que perceber que para cada canção, se ele não estiver bem alinhado ali, essa canção vai sair com outro som, e aí ela vai ficar meio feia, vai ficar meio ruim. A nossa entonação é a mesma coisa. Então a gente precisa estar sempre afiando esse instrumento, né? Afinando esse instrumento. Então, por exemplo, eu bebo muita água, né? Beber água é fundamental para ajudar a nossa questão de voz, para ser um bom orador. Mas a entonação de voz é basicamente o seguinte: nós precisamos entender que o nosso interlocutor ele perde a conexão com a nossa mensagem de tempos em tempos. E se, portanto, nós fizermos uma comunicação que seja retilínea, né? Uma coisa ali única, daquele mesmo jeitinho do início ao fim, nós vamos criar nele um tédio natural. Você pode trazer a melhor mensagem do mundo, você pode ser a pessoa mais legal, mais bacana. Só que se você tem uma mensagem reta, uma forma reta de falar, vai cansar o seu orador. Monótona, né? Oi? Monótona. Isso, exatamente isso. Então, veja, o segredo da entonação está em você, é óbvio, né? Escrever, como eu disse, é fundamental. Porque quando você escreve, você sabe quais são as palavras que vão mais impactar. Você sabe aquilo que vai realmente puxar a atenção do seu público. Basicamente é isso. Então, quando você escreve ou quando você sabe muito bem sobre o teu tema, você consegue entonar melhor a questão. Vamos supor, eu estou contando aqui para a galera, né, sobre oratória. E aí eu pego, quem assiste minhas lives sabe que eu sempre faço isso. Se vocês não prestarem atenção em nada do que eu falei até agora, olha só como eu estou entonando. Não prestaram atenção em nada do que eu disse até agora. Eu quero que vocês se apeguem a apenas isso que eu vou falar aqui agora, vai ser minha próxima fala. E aí eu vou lá e digo: o segredo da oratória é o treino. Então, quando eu entono dessa maneira, eu estou mostrando para o meu público que eu quero que eles prestem atenção nisso. Daí, eles de fato conseguem perceber ali, caramba, ele falou isso aqui com até mais ênfase. Ele baixou o tom de voz, ele começou a falar um pouco mais baixo, para que eu começasse a prestar atenção. E aí, do nada, ele subiu a voz e falou: treino. Treino é fundamental. Então, o jeito com que a gente vai entonando diz respeito àquilo que a gente quer que fique, ou aquilo que a gente quer que a pessoa preste atenção um pouco mais, sabe? Então, para entonar, é basicamente você conhecer muito do seu assunto e saber quais palavras são mais importantes ou quais palavras são elementos de ligação, sabe? Para que a pessoa comece a prestar um pouco mais de atenção. Por isso que os grandes oradores, você vai ver que ele faz um silêncio, ele fica um pouquinho quieto, pensar, depois ele já vem, e aí ele fala as palavras um pouco mais rápido, depois ele segura um pouco mais. Isso vai fazendo com que a pessoa vá se encaixando na tua comunicação e não fique ali aquela coisa tediosa. Exato. Porque já parou para pensar você se relacionar com uma pessoa que fala sempre tudo no mesmo tom e não muda o tom, que chatice que deve ser, né? Exato. Então, assim, é uma comunicação, uma palestra é uma comunicação, claro, um ambiente mais formal, mas não deixa de ser uma comunicação, né? Então, assim, o mesmo que vale para uma conversa entre duas pessoas, tem que valer também para uma conversa, né? Para uma palestra, que é uma conversa ali mais, onde uma pessoa fala, outras escutam, mas não deixa de ser uma conversa. Exato. E é interessante o termo monotonia, né? Somente. Estou ouvindo, travou um pouco aqui. A palavra monotonia significa um tom, né? Mono, tonia, tom, né? Vem de tom. Então, assim, e aí realmente fica ruim, né? Interessante. Exato.
Então, modular a voz, né? Modular a voz, colocar um tom acima, um tom abaixo, para utilizar mecanismos que capturem a atenção de volta das pessoas, né? Oi. Opa. Agora deu. Tá me ouvindo? Lucas? Agora o Instagram, o papo tava tão bom, o Instagram resolveu ficar. Pegar uma água aqui, ó. Ó, o Lucas caiu. Ei, estou aqui. Voltou, Lucas? Eu não estou ouvindo tua voz. Bem, o Lucas saiu, ele deve voltar. Pessoal, Grande Eduardo, mais conhecido como Gigante, está aí na área. Muito obrigado. Valeu, Eduardo. Ó, pessoal, o Lucas daqui a pouco vai voltar, hein? Ele saiu, mas ele volta. Mas o que eu estava dizendo essa questão que o Lucas estava falando, né? A questão da monotonia, ou seja, você quebrar a monotonia modulando a sua voz, né? E por que modular a voz? Para você capturar de volta a atenção das pessoas, porque as pessoas vão dispersar, né? Nós somos seres que têm uma tendência muito forte, e essa tendência está cada vez maior à dispersão, tá? Então a gente precisa realmente desses ganchos, de modular a voz para poder capturar a atenção das pessoas novamente, tá? O Lucas está voltando aqui, vamos lá. Lucas. E voltemos. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, não tô te vendo. Aí. Você foi arrumar um pouco ali a bagunça ali e tal. Aproveitou o tempinho de sacar para dar uma arrumada. E o negócio, pior é que o negócio tá tão grande ali que mesmo com esse tempo aí não ia dar tempo de arrumar não, cara. Infelizmente, eu vou passar a noite toda arrumando isso aqui. Ô, Lucas, o que eu falei é o seguinte, que nós somos seres dispersos, então a gente precisa de recursos para capturar a atenção de volta das pessoas, né? E a voz é um desses recursos numa palestra, né? E uma coisa que a gente pode traçar um paralelo com a escrita e com a fala, que é bem interessante, que na escrita é assim também. Um grande desafio de quem escreve, um dos principais desafios, é prender a atenção do leitor, né? O bom escritor, ele pega o leitor pela mão, ali na primeira linha, e conduz o leitor até o final do texto, né? Pelas linhas, pelos parágrafos e tudo mais. Exato. E para que isso aconteça, ele precisa de capturar a atenção, ele precisa de modular o texto. Se o texto dele for monótono, ele não vai ficar com o leitor. Ele não vai ficar com o leitor. Ele vai perder o leitor, né? E interessante como na palestra você também tem que usar esses recursos, né? Porque, no final das contas, é uma pessoa transmitindo uma mensagem para outra pessoa, né? Conversando com outra pessoa, chamando a atenção. E aí precisamos desses recursos. Vocês na escrita têm os recursos específicos, que é aí a água, aí sim. E aí, que é o que a gente faz na hora da palestra com a modulação da voz, né? O tom de voz, as técnicas de quebrar gelo, por exemplo, as brincadeiras que a gente faz no meio da palestra, para ajudar, né, a dar uma mexida e por aí. Agora, Lucas,
olhando um pouco assim para a minha história, né? Eu logo no quarto período de faculdade eu comecei a dar aula, né? Então tive uma prática de aula muito grande. Depois eu servi na aeronáutica, né? Por 8 anos então eu tinha que dar briefing para tropa e, enfim, tinha que falar com soldado. Então eu sempre precisei de usar a minha voz em público, seja como professor, depois como na aeronáutica, como militar, como palestrante, na própria aeronáutica. Depois eu resolvi fazer um pouco de stand-up comedy. Foi uma aventura. Foi uma aventura. Eu tava precisando de ganhar uma grana. E me diverti um pouquinho. Caraca, que legal, curiosidade sobre o Thiagão. Cheguei a fazer um pouco de stand-up. Graças a Deus, não sobrou vídeos aí na internet para poder queimar minha reputação. Mas, enfim. Muito bom, cara. Mas aí, ou seja, eu sempre utilizei a minha voz, né? Eu sempre falei em público, isso foi uma coisa natural para mim, porque desde o início eu estou praticando, estou falando em público, né? E agora, esse ano, eu comecei a falar em vídeo, né? Eu comecei a gravar stories, gravar lives. E se você pegar meus primeiros stories, o bom dos stories é que eles ficam 24 horas e vão embora, né? Mas se você pegar os primeiros stories, assim, eu lembro de alguns, realmente, assim, a coisa era muito ruim. Ruim mesmo, entendeu? Eu falava... Porque tem uma linguagem também aqui, o Instagram, o story tem uma linguagem, né? Você não pode falar no stories como se você estivesse dando uma aula, praticando, entendeu? Você tem que ser uma coisa mais speed, porque tem a psicologia toda, tem a forma como as pessoas estão se comportando na rede social, né? É o contexto. Enfim, eu estou fazendo toda essa introdução aqui para dizer o seguinte: a importância de você praticar, né? De você praticar. Hoje você faz de um jeito, se você continuar fazendo, você vai melhorar, né? E que você tem que fazer. E se tiver ruim, foda-se. Faz do mesmo jeito. Né? É treino, cara, é treino. Se tivesse bom, você não precisaria dessa palavrinha do treino, né? Então, vai estar ruim mesmo. Tem gente que chega para mim e fala assim: Lucas, eu não dei minha primeira palestra ainda porque eu sei que vai ser muito... Quer dizer, eu tô com medo de que seja muito ruim. Eu falo, vai ser ruim, né? Vai ser horrível, cara. Você não é bom mesmo. Né? Eu também não sou bom. A gente não é bom ainda nisso. Precisamos treinar. Né? Então, a primeira vai ser horrível. A segunda também vai ser ruim. A terceira vai ser ruim. E aí, com o tempo, você vai pegando uma coisa melhor. Se tiver ruim, tá tudo bem. Tá ruim. Todo mundo faz alguma coisa ruim. Entendeu? Exato. Você só pode deixar de se comprometer com a verdade da informação, né? Com o conteúdo que vai ser passado. No final, a nossa capacidade humana abarca isso, né? A comunicação faz parte disso e nós temos como quase um dever desenvolver essa boa comunicação para que o nosso convívio em sociedade seja melhor, seja falada, seja escrita. É quase que um dever da nossa humanidade, digamos assim, desenvolver essa comunicação. Não foi à toa que nós desenvolvemos tudo isso, né? Chegamos ao nível de comunicação que temos. E aí a nossa missão é propagar isso e comunicar bem, comunicar verdades, entregar conteúdos, né? Só um adendo aí, você viu o cara? Sim, seu Raul tá aí. Grande Raul Martins. Que é isso, hein? A live tá... Inclusive, eu lembrei de uma coisa, quando você falou sobre o medo de falar em público, né? Eu lembrei de um stories, porque eu acompanho o Raul, tem muito tempo, gosto muito do trabalho do Raul, e eu lembrei de um stories, uma pessoa que disse a ele, assim, que ela tem muito medo de, não sei se era falar em público, mas era alguma coisa ligada com o que as pessoas iam pensar dela. Eu não sei se exatamente era falar em público. E o Raul fez aquela sequência de textões dele, assim, os stories, falando, assim, de como ele estava impressionado, e eu concordo com ele, que as pessoas se preocupam e se fragilizam por questões hoje em dia que você não precisaria de se fragilizar, entendeu? Assim,
Se você for der uma palestra e tipo, não for tão boa assim essa palestra, as pessoas, sei lá, falarem mal de você, te caçoarem, cara, você não vai morrer. Você vai continuar vivo, vai continuar de pé. Tá certo? O pior que pode acontecer é algum babaca falar mal de você. Né? E, sabe, depois você fala mal deles, se for o caso. Mas isso não deveria nos atormentar, nos paralisar. É claro que isso é chato, é incômodo. É incômodo você falar mal, é incômodo você estar num ambiente e não mandar tão bem assim. É incômodo, é ruim, é claro. Mas isso não deveria nos paralisar. Isso não deveria ser algo que tirasse o nosso sono. Né? É mais ou menos isso que ele falou lá no Stories. Se eu tiver errado, você me corrige aí, Raul. Mas algo que eu endosso, que eu concordo totalmente. Não, que acho que é uma coisa que tem que ser transmitida, né? Eu, inclusive, cara, pra você ter uma ideia, quando eu comecei, né, eu sempre convivi com molecada de comunidade total. Então, assim, eu comecei a dar palestra e até alguns anos atrás era, assim, 70% do meu conteúdo falado tinha gíria e tinha palavrão. Assim, em grande maioria. Não estou falando que era uma coisa que existia como um elemento de linguagem para gerar uma conexão ali e tal. Não. Era a maioria, de verdade, eu tô falando. Tanto que várias oportunidades eu perdi, tipo, de empresa, de trabalho, às vezes, porque de ir numa empresa, de ir numa igreja e tal, porque tinha muita gíria, muito palavrão. Às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, pô, Lucas, dá uma maneirada aí, né? Mas eu sabia, no fundo, que eu precisava melhorar, eu trabalhava para melhorar, e eu sabia que, no fundo, uma hora eu ia chegar a melhorar um pouco a minha linguagem. Ainda tem alguns traços de gíria e tal, mas isso só vai mudar com o tempo, quando você expandir seu imaginário, quando você colocar mais conteúdo, por exemplo, através da leitura, quando você criar esse processo dinâmico com a leitura, com a compreensão, com a interpretação, e isso aí, com a escrita, e tudo isso vai te permitindo tirar essa linguagem mais fraca, né? Porque, de fato, a gíria e o palavrão é fraco. Você usa ele porque você não tem recurso, você não tem outras palavras, você não tem um vocabulário fortalecido, né? Então, cara, é um relato meu e as pessoas que me conhecem sabem disso. Não adianta olhar para mim e falar assim, você dá palestra... Cara, por muitos anos treinando para tirar um pouco, ainda não tirei tudo como eu disse, desses vícios de linguagem diversos que eu tinha. E isso não me fez desistir. Eu recebi várias críticas por isso e mesmo assim o desejo de comunicar era maior. Então, assim, quem realmente quer falar em público vai passar por esses perrengues mesmo. Vai passar por esse perrengue... E vão te fazer uma piadinha e tudo mais, vão falar mal, vão te criticar, e você pode levar a crítica, às vezes as pessoas vão te criticar sem maldade, vão te falar, olha, você mandou mal aqui, cara. Entendeu? E você escuta e beleza, e aprende com aquilo, né? Eu quero dar uma dica aqui, dica é escrever com qualidade para falar bem em público, tá? Eu vivi isso recentemente. Leia poemas em voz alta, tá? Então, pegue aí um livro de poemas, o Mário Quintana, Cecília Meirelles, qualquer poema da sua predileção aí, leia em voz alta, leia bons romances em voz alta, leia teatro em voz alta, né? Nelson Rodrigues, Shakespeare, Leon Suassuna, leia em voz alta, porque você está falando, né? Você está entonando, você está interpretando. E isso vai ser utilizado na sua palestra. Eu estou dizendo isso porque eu estou lendo... Eu lembro particularmente de um stories que eu fiz que foi muito bom. Foi um stories assim, que eu consegui em 15 segundos, naquele ciclo, falar tudo que eu precisava falar. E no dia anterior eu tinha lido bastante em voz alta. Então, foi direta, a relação assim, foi direta entre uma coisa e outra, sabe? Então, aí fica a dica, escrever com qualidade. Que legal. Para poder... Já até anotei aqui, já. Vou fazer. Bacana. Isso ajuda muito. Outra coisa, por exemplo, as pessoas novamente dizendo, né? Olha e falam, você sabe falar em público, como é que você faz? Você deve só chegar lá, tá tão fácil, você só chega lá e fala, né?
negativo. Eu não faço, por exemplo, esse lance do ler poema em voz alta. Vou começar a praticar. Mas o texto que eu preparo, o slide e tal, eu leio e faço o famoso treino em frente ao espelho, sim. Não é porque eu falo bem que eu vou minimizar os treinos básicos e achar que eu sou bonzão no negócio, sabe? Tanto para quem está começando agora, quanto para quem já está muito mais longe, o treino básico é fundamental. Né? Não tem essa. E assim, antes que eu sei que talvez o tempo já esteja reduzindo, aí já esteja acabando, eu vou aproveitar para deixar uma coisa aí para a tua audiência, para deixar um hack básico aí do falar em público, que caso seja seguido, vai ajudar, beleza? É o seguinte, galera, o que vai ser fundamental para vocês terem como nota aí. Transformação que você quer gerar no público. Seja numa palestra, seja numa reunião, seja na apresentação de um TCC. O que você quer atingir? O que o público ali talvez não saiba que quando terminar a palestra, a apresentação, eles vão saber. Ou seja, transformação. Então, quando você for fazer uma palestra, uma apresentação, escreva isso, transformação. 2 pontos. E aí escreva lá. Quero que o público saiba, nananana. Isso vai ajudar você a criar uma linha mestra, né? Entender onde você quer chegar ali. Dor. Entenda a dor do seu público. Então, você vai apresentar para uma banca, qual que é a dor daqueles professores ali? Eles não sabem como solucionar determinado problema. E o meu trabalho, então, vem para solucionar esse problema, para apresentar uma alternativa para esse problema, uma hipótese. Eu vou dar uma palestra sobre, sei lá, falar em público. Qual que é a dor do meu público? Eles não sabem técnicas para falar em público. Então, está doendo em vocês. Quando eu vou lá e conto uma história em cima disso, poxa, certa vez eu senti uma dor mesmo, porque eu não conseguia comunicar aquilo que eu precisava. Eu já estou criando conexão, então isso é importante. Público-alvo. Escreva isso também quando você estiver montando a sua palestra. Público-alvo, 2 pontos. Qual é seu público? É adolescente? Ou seja, você pode falar mais gíria, você pode falar, né, uns palavrão e dar uma risada mais alta e tal. Ou não, você está falando com um público mais específico ali de doutores, e você tem que trazer uma linguagem mais refinada. É importante saber isso. Depois disso, você criou ali sua linha mestra, né, do que você basicamente vai falar. Aí, meu amigo, é só correr para o abraço com os seguintes passos. Ter um quebra-gelo, né? Um quebra-gelo que pode incluir ali uma pergunta ou alguma coisa, né? Aquele comentário geral. Ah, então, eu cheguei aqui hoje e para chegar aqui eu peguei esse trânsito aqui de São Paulo, não sei o quê. Alguma coisa que vá conectar com aquela região, com aquela redondeza. Isso daí é bom, ter esse quebra-gelo. Introduzir o que você vai falar nessa palestra, nesse conteúdo. Então é importante você explicar, olha, hoje nós falaremos sobre isso, aquilo e aquilo outro. Para o teu público estar confortável com aquilo que vai ser falado e não ficar vivendo surpresas dentro do seu conteúdo. Tô te ouvindo. Tá funcionando aí? Tá me ouvindo? Tá. Depois que você introduziu, né, começou aquele conteúdo, foi falando para o seu público, você precisa ter naquele momento ali da sua apresentação, um clímax, que é isso que eu falei que eu costumo fazer. Falar, olha, se vocês não pegaram nada do que eu falei aqui agora, se atente a isso. Né? Ter um clímax vai ajudar o seu público a perceber a ideia central daquela palestra, daquela reunião, ou TCC e etc. E ter um desfecho, né? Ter um encerramento daquele conteúdo com um resumo do que foi falado. Se você tiver esses passos, você vai atingir isso que foi a proposta dessa live de hoje, que é falar com total segurança. Porque para construir isso, para escrever isso, você precisou estudar sobre o seu tema. Você precisou imergir nesse tema dentro da realidade. Então, quando você faz todo esse conjunto desses tópicos aqui, transformação, público-alvo, dor, clímax, introdução, resumo, tudo isso, você acabou obrigatoriamente imergindo nesse tema. E aí, quando você faz isso, meu amigo, não tem como você falar que está inseguro. Porque o treino necessário já foi gerado. Você criou a espinha dorsal do que você tem para falar. Fez o dever de então, casa. acho que, assim, isso é o que eu faço nas minhas palestras. Eu estou abrindo aqui 100%. É isso aí. Você fez o dever de casa. Lucas, temos 15 segundos. Sim.